boa tarde para todos. Está começando. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Nós fomos até Aracaju, em Sergipe, conhecer um jovem que é destaque das novas gerações de poetas. Tem também música, a dica cultural da semana e no estúdio a dançarina e escritora Inês Bogea fala sobre seu novo livro, Caminhos Cruzados. Veja aí os destaques de hoje. Nós fomos até Aracaju, em Sergipe, conhecer Alan Jones, o jovem de apenas 24 anos que é destaque da nova geração de poetas. Música que dialoga com o erudito e o popular. Este é o som do Octotô, um grupo de 8 instrumentistas criado há 6 anos por músicos formados pela Universidade de São Paulo. O Para Todos acompanhou em Brasília o show da banda mais bonita da cidade. O grupo virou sucesso depois de colocar um vídeo na internet há 3 anos. O Para Todos de hoje viajou para longe. Foi lá para o Nordeste conhecer um sergipano que tem dado o que falar, né, Gustavo? Olha, Ana, é isso mesmo. Ele tem 24 anos, estuda jornalismo e é um dos destaques da nova geração de poetas. Estamos falando de Alan Jones, conhecido no circuito de saraus e de competições de poesia, chamadas de slams. A repórter Raquel Setz conversou com o artista em Aracaju. Vamos conferir. Você é mais bonita que um jardim que plantaram num vasinho sanitário, sabe, tamanho só para crianças? Mais bonita que a Úrsula Andress. Não, a Úrsula Andress é um pouquinho mais bonita que você e mesmo assim você é 19 vezes mais bonita que a Úrsula Andress. Quando a gente começa a escrever é maravilhoso, é como as crianças, né? Elas começam brincando com um carro, brincando com um aviãozinho e depois elas começam a lidar de outra forma com os objetos. E é muito natural que a gente comece brincando com as palavras. Cristóvão Colombo daria 500 índios para ter descoberto você no lugar da República Dominicana. Vê, você é mais bonita que a bicicleta de marcha mais bonita que tiver aqui em Aracaju. Aqui não tem arara e o pessoal fica desenhando um monte de arara na parede. Se o pessoal te visse, o pessoal ia querer ficar te desenhando, vê? E qual foi o momento que você se apaixonou pela poesia e resolveu tentar escrever também? Não foi na escola, né? Sempre tive uma certa resistência quando eu estudava literatura à poesia, né? Pensando que a poesia era realmente tudo aquilo e apenas aquilo que eu aprendia nas aulas de literatura. Mas aí conheci o Drummond e o Bandeira, e aí foi melhorando, né? Você lembra do seu primeiro poema? Lembro. Não falo, nunca. Não vou falar, é impossível. Quantos anos você tinha? Eu tinha acho que 15, 16 anos. Eu, que pretendo solene dispor cuidadosamente das palavras a fim de não desrespeitar quem quer que não mereça. Hoje, Alan tem 24 anos e não sente mais vergonha de mostrar seus poemas em público. Participante assíduo de saraus, ele usa técnicas de clown ou palhaço para atrair a plateia. Quando eu fiz a oficina, eu aprendi algumas técnicas, como uma técnica de corda, sabe? Como se você joga uma corda no olho de uma pessoa, depois você joga uma corda no olho da outra pessoa, joga uma corda no olho da outra pessoa e a todo momento você vai puxando aquelas pessoas a atenção, no caso, né? Você não deixa ninguém solto. Que fique a partir de agora desinterditado o carinho e a safadeza entre as cidadãs e as outras cidadãs da cidade. Os cidadãos e os outros cidadãos, os cidadãos e as cidadãs e os seus 5 cidadãos, a outra cidadã e os seus 8 cidadãos, o cidadão e suas 17 cidadãs infláveis. Esse aqui é o viaduto jornalista Carvalho Deda, mais conhecido como Viaduto do Dia. Aqui acontece um sarau toda terceira terça-feira do mês. O evento é organizado pelo coletivo Sarau de Baixo e o Alan faz parte desse grupo. Alan, por que você acha importante fazer parte de um coletivo, não ser um poeta que fica escrevendo sozinho no quarto? Porque pode parecer óbvio, né? Mas fazer parte de um coletivo e principalmente um coletivo de cultura, um coletivo de literatura, dá muito mais possibilidades para a gente de produzir. A gente hoje só consegue fazer esse sarau porque a gente tem quase 10 pessoas no coletivo. E a cidade ela é cheia desses não lugares, né? As pessoas às vezes passam de carro e muitas vezes nem percebem desse espaço que tem aqui, da possibilidade de coisas que esse espaço ele pode oferecer.
Depois que a gente começou a fazer o viaduto aqui, as paredes começaram a ser pintadas e as pessoas chegam e pintam e obviamente não pedem permissão pra gente, e é assim que a gente quer que aconteça. Que fique proibido o preconceito contra o cabelo que nasceu duro. Em 2013, ele passou 45 dias em São Paulo. Participou de saraus, competições de poesia e fez uma oficina com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, grupo de teatro que você já viu aqui no Para Todos. Na época eles estavam fazendo Antígona também, o Antígona recortada, e eles faziam com spoken word, com uma coisa de microfone, de 2 microfones e 2 atrizes e um DJ para remontar um clássico que é Antígona. E eles usavam uns vocal performers, umas coisas de poesia também, sabe? Uns equipamentos que eu acabei comprando também e experimentando algumas coisas. O amigo mais proibido da rua da minha avó era velho, filho de macumbeiro. Na estadia em São Paulo, Alan também publicou 3 poemas na coletânea do Slam da Guilhermina. Lançar um livro está nos planos do artista, mas ele não tem pressa. Afinal, a literatura não se resume às prateleiras de livrarias e de bibliotecas. Ela acontece no corpo a corpo com o público. E isso ele sabe fazer muito bem. Que sorte tem o Leminski ter amado alguém chamado Alice. Pode dizer lá, Alice é o lugar e só sair dali se Alice fosse ficar Alice. Tivesse medo e dormir Alice, tivesse colo. Pode ter a língua toda ao seu dispor, aquele poetinha puto. Pode amar alguém que o nome viça e que o avesso valsa. Agora, imagina eu dizer Camila. Chegou a hora da dica cultural da semana. Olá, Wagner, boa tarde. Olá, boa tarde. O que você traz pra gente hoje? Bom, a dica cultural de hoje é a primeira mostra de teatro infantil sustentável. E quem quiser ver, tem que correr. É só até o próximo dia 13 e 14 de dezembro, com a peça Os 3 R's e a Grande Missão. A gente tem imagens aí do espetáculo. Vamos dar uma olhadinha? Será que meu livro nunca vai ter um fim? Wagner, agora como é que a criançada faz para ver essa peça? É só chegar. Os espetáculos são de graça e acontecem às 11 e às 15 horas. Os ingressos devem ser retirados com 1 hora de antecedência e o endereço é no Espaço Cultural Taterzal, lá no Parque da Água Branca, em São Paulo. Para outras informações, basta acessar esse site que está aqui no seu vídeo. Tá certo, Wagner. Muito obrigado pelas suas dicas. Então, vamos assistir mais um pouquinho. O Para Todos acompanhou o trabalho de um grupo de 8 instrumentistas criado há 6 anos por músicos formados pela Universidade de São Paulo. Eles lançaram o primeiro CD em abril do ano passado. A música é autoral e faz um diálogo entre o erudito e o popular, com influências do jazz, da música contemporânea e brasileira. Vamos conhecer agora o trabalho do grupo Octotô. A formação começou inspirada nas big bands de jazz, mas o Octotô partiu para as composições próprias. O resultado é uma música que apresenta, ao mesmo tempo, sofisticação e uma sonoridade envolvente. A gente apostou também numa outra forma de escrita, talvez mais contrapontística, né, apostando mesmo no menos, né, e aproveitando a individualidade de cada um desses instrumentos, ao invés de pensar um grande bloco, né. Além da ousadia no diálogo com elementos da música contemporânea, como as improvisações e os tempos indeterminados, as composições do grupo dialogam com temas do cotidiano e mostram a influência de gêneros brasileiros como o samba, baião e o frevo. Aí a gente tinha essa formação em comum, esse octeto, né, com flauta, saxofone, trompete, trombone, aí guitarra e piano, bateria e baixo. A gente se considera contemporâneo, né?
Embora talvez a gente não pertença a nenhum tipo de vanguarda, né? Vamos dizer, o nosso pezinho que está na canoa, né? A gente está com um pé em cada canoa, no popular e no erudito. O grupo, formado por músicos da Universidade de São Paulo, faz apresentações frequentes para jovens estudantes de música. Nós acompanhamos uma delas no Instituto Cultural Acaia. A ideia é incentivar os jovens a formarem bandas. A importância de se tocar junto, e isso como parte constituinte de um currículo acadêmico, ainda é uma questão que ainda está sendo colocada em formação, né? Em junho desse ano, o grupo fez uma turnê que passou por Alemanha e Portugal. A recepção lá foi bem positiva. A recepção foi bastante boa e tanto é que a gente fez atividades com músicos de lá, músicos locais, alemães, tocando o nosso repertório. A gente estreou uma peça de um compositor brasileiro que mora lá, né? Que a gente leu ali nos próprios ensaios e fez um concerto ali com essa obra. Então as atividades foram bastante grandes, não só com relação ao nosso repertório, mas também de troca com as pessoas que já estão lá. Quem ficou com vontade de ouvir o som do Octotô, pode ouvir o álbum do primeiro CD no site www.octotô.com.br. Daqui a pouco, nós acompanhamos em Brasília um show da banda mais bonita da cidade. E no estúdio, a escritora e dançarina Inês Bogea fala sobre seu novo livro, Caminhos Cruzados. Não saia daí. Meu nome é Alan Jones, poeta de Aracaju, e o Para Todos volta já. Eu sou Marcelo Ferraz, curador da exposição Arquitetura Política de Lina Bobardi, e gostaria de convidá-los para vir visitar essa exposição até dezembro no Sesc Pompeia. Um vídeo colocado na internet há 3 anos mudou a vida de um grupo de jovens amigos paranaenses. Eles tocavam juntos e esporadicamente, e depois do sucesso na rede, conta pra gente o que aconteceu, Gustavo. Olha só, Ana, eles se tornaram profissionais e criaram um grupo com um nome bem sugestivo, a banda mais bonita da cidade. E nós acompanhamos uma apresentação deles em Brasília. Pra salvar seu coração. Foi em 2011 que o Brasil ficou conhecendo uma turma do Paraná que, além de se julgar a mais bonita, era com certeza a mais animada da cidade. O videoclipe de Oração, um plano sequência de 6 minutos sem cortes, foi visto na internet por mais de 3 milhões de pessoas em uma semana. Um recorde. Cabe até o meu amor, essa é a última oração. Pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe, não dispensa. Cabe o meu amor. A gente teve a ideia de ir para Rio Negro, que é aquela casa, a cidade onde tem aquela casa, que é de uma amiga nossa. A gente não conhecia a casa, na verdade. A Ana, que é a nossa amiga, mostrou umas fotos e a gente falou, levem os equipamentos, os instrumentos, chega lá, a gente vê o que a gente faz. Na verdade é o vídeo do aniversário da Uyara, as pessoas nem sabem disso talvez, e vão gravar, claro que teve uma produção, a gente chamou os nossos amigos que trabalham com isso, todos profissionais, mas a gente não gastou um centavo com o vídeo. A gente tinha muito essa coisa de falar, vamos fazer um monte de registro do que a gente acha que é a banda e colocar na internet. Deu certo, o que era um conjunto de amigos que tocava de quando em quando, passou a ser um grupo profissional. Tornou-se a banda mais bonita da cidade, nome inspirado em um conto do escritor Charles Bukowski, a mulher mais linda da cidade. É uma sorte poder viver disso, que a gente ama tanto. Só que a gente mudou isso do dia pra noite, assim, né? Aos 27 anos, Uyara mantém o rosto de menina. Nem era cantora, trabalhava como atriz. Saiu de Paranavaí para estudar em Curitiba e se tornou uma estrela dos palcos, interpretando e soltando a voz. Quando você começa a
a ser julgada como cantora, como quando isso vira tua parada profissional, você tem que... A responsabilidade aumenta. A tua responsabilidade aumenta. Uma coisa, ela é atriz e canta bem. Quando você é julgado como cantora, você tem que dar conta disso. Para o público formado por adolescentes, ela deu conta do desafio. A garotada se identificou com a alegria da vocalista e o estilo descompromissado dos paranaenses. O primeiro show deles que eu fui foi em 2012 e foi incrível, foi uma experiência muito legal. E ano passado a gente chegou cedo. E aí eles conversaram com a gente e tal. É uma banda que não faz questão de ter luxo, entendeu? É uma banda que é amiga dos fãs. Brasília sempre foi um público muito intenso da banda, né? São Paulo, Brasília, Curitiba são as cidades que o público comparece bastante. Em Brasília, fila e teatro lotado para mais uma apresentação da banda mais bonita da cidade. Tocar em teatro tem um sabor especial, assim, acho que o teatro potencializa, sabe? Porque tem a luz, porque tem, às vezes, o silêncio necessário. Talvez demore um pouco mais a construção da comunhão público-show, público-banda, mas ela acontece. A garotada conhece as letras, canta junto às músicas do segundo CD, que também tem um título superlativo, O Mais Feliz da Vida, lançado em 2013. Que engraçado! O Mais Feliz da Vida, o Mais Feliz da Vida. Mais bonita da cidade, lançou o Mais Feliz da Vida. O terceiro não vai ter essa coisa hiperlativa, não. O Yara, o baixista Marano, o guitarrista Tiago, o tecladista Vinícius e o baterista Luiz vão trilhando um caminho, independente de gravadora e de produtores musicais. E, às vezes, contrariando até os desejos paternos. Acho que a grande frustração do meu pai é que eu não sou jogador de futebol. Ele queria muito, ele me levava no estádio, comprava bola, comprava camiseta, e aí eu até ia com ele jogar, mas acabava que, sei lá, preferia tocar, fazer som, e ele pedia sempre instrumentos e tal, e acabei sendo músico, né? E é assim, com muita descontração, que o grupo apontou uma nova tendência no cenário musical: usar a internet para disseminar o trabalho. A gente disponibiliza as coisas gratuitamente como uma ideia de aperitivo mesmo, assim. A pessoa pode baixar gratuitamente. Se ela gostar, ela vai se interessar de ir ao show. De repente, se ela gostar do show, ela vai se interessar em comprar o CD físico na lojinha depois do show e acompanhar o trabalho da banda, enfim. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Ela é bailarina, documentarista, escritora, diretora da São Paulo Companhia de Dança e professora de especialização da Universidade de São Paulo. Recebemos aqui no estúdio Inês Bogea. É um prazer ter você aqui. Igualmente, Ana. Olá, Gustavo. Olá, seja bem-vinda. Bom, Inês, queria falar um pouquinho sobre o seu livro, né? Caminhos Cruzados, Teatro de Dança Galpão 1974-1981. Qual que é a importância desse teatro para a cultura e para a dança brasileiras? Foi um espaço de experimentação onde a dança contemporânea começou a ganhar corpo. Era um espaço subsidiado pelo governo do estado de São Paulo, onde os artistas tinham lá cursos de dança de vários professores, podiam fazer suas apresentações e com isso criou todo um movimento de encontro desses artistas que começaram a pensar um novo jeito de entender e fazer dança. Agora, Inês, para fazer o livro, você realizou uma grande pesquisa. Como é que foi esse processo para se concluir o livro? Olha, começou em 2006, porque eu já vinha fazendo alguns documentários e várias pessoas falavam sobre esse teatro de dança galpão. Mas, afinal, o que era esse espaço? E eu comecei a colher depoimentos e aí ganhei um PAC, que é um prêmio do governo do estado também, para fazer uma pesquisa. Levei 2 anos na pesquisa e depois mais um tempo para escrever o ensaio e realizar a cronologia junto do Acácio Valim. E em 2010 eu propus ao SESC esse projeto e agora em 2014 estamos chegando a uma etapa de conclusão. Agora, só uma coisinha, você já escreveu vários livros, né? Esse seria qual? O número? Acho que não sei contar, mas são vários. Olha, tem 3 livros de criança, tem uns 5 livros sobre a São Paulo Companhia de Dança, que eu organizei, tem um livro sobre o caso Ono, um livro sobre a René Gumiel. Eu estou sempre na área da dança, fazendo ou livros ou documentários. Acho que, de alguma forma, é uma maneira de dançar do outro lado da cena. Agora, sim, falando sobre esse livro mais recente, por que esse
período de 74 a 81? Foi exatamente o período em que o governo deu uma verba específica para que os artistas tivessem esse espaço com condições técnicas e cursos para desenvolvimento da linguagem da dança. Então, eu faço uma retrospectiva do que aconteceu nesse curto espaço de tempo e como que esse tempo foi tão importante na transformação do entendimento da dança. Isso também com a colaboração dos artistas que viveram esse período. Então, o livro é permeado de depoimentos, de textos de críticas, para que a gente possa pensar junto, da mesma maneira que esses artistas pensaram naquela época. Uma tentativa de diálogo do tempo de hoje com o tempo passado para entender como a dança se dá hoje no Brasil. Inês, eu queria que você contasse para a gente alguma passagem interessante, alguma coisa que você queira destacar do livro. Olha, o Teatro de Dança Galpão, ele tem uma pré-inauguração, que é com a Célia Gouveia e o caminho, que se chamava Caminhada, o nome do espetáculo. E esse espetáculo, ele já trazia nele toda uma ideia do que veio a ser a experimentação nesse período. Por exemplo, a relação entre a plateia e o público se torna diferente, ela provocava, os bailarinos vinham da plateia para chegar no palco, alguns bailarinos usavam máscara, a Ruth Hachu, um grande nome da nossa dança, fazia um trabalho muito diferente do que ela vinha fazendo. Então tinha teatro, dança, artes plásticas, várias linguagens aí dentro. E a Célia foi, junto com o Maurício Bono, foi quem abriu, fez a pré-estreia desse espaço e quem finalizou com o último espetáculo em 81. Ah, que interessante. E você, já disse que fez vários documentários, permeou aí pela dança. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, Como é que você começou a unir dança com literatura? Como é que foi isso? Olha, minha carreira de bailarina começa de ponta cabeça na ginástica olímpica. Da ginástica olímpica eu passo para capoeira e da capoeira que eu vou para o balé clássico. E do balé clássico eu me tornei bailarina contemporânea no Grupo Corpo, onde foi a minha casa na dança como artista de palco da cena. E lá eu trabalhei 12 anos. Enquanto bailarina ainda eu comecei a escrever para a Folha de São Paulo, sempre sobre dança, e fiz o meu ritual de passagem com um livro sobre o Grupo Corpo. 8 ou 9 ensaios sobre o Grupo Corpo. E aí, quando vim para São Paulo, me tornei crítica de dança da Folha de São Paulo, cursei filosofia e doutorado em artes e enveredei por esse caminho da pesquisa. Mas o que eu sentia falta era, cadê as imagens de época? Falar de dança sem ver? Então, começo com um documentário sobre a Renée Gumiel, que estava fazendo 90 anos, uma grande figura da dança moderna brasileira. E aí vou fazendo Maria Dushnes, Klaus Viana, e hoje dirijo uma série de documentários dentro da São Paulo Companhia de Dança. Depois trabalhei com jovens da periferia, na arte do ensino, gosto de dar aula. Enfim, mil maneiras de dançar. Agora, Inês, o livro é lindo, ele realmente tem muitas figuras. Quem quiser comprar o livro, como deve fazer? Então, pode ser adquirido no Sesc, a editora Sesc que realizou essa produção, e tanto no site quanto nas unidades do Sesc. E eu queria que você falasse pra gente dos seus próximos passos, depois de tantos documentários, livro, qual vai ser o próximo? Olha, eu estou começando a escrever um livro infantil, que fala sobre Isadora Duncan e Loie Fuller, que são duas grandes bailarinas modernas, internacionais, e também um documentário sobre uma personalidade importante do jazz, além do trabalho à frente da São Paulo Companhia de Dança, que tem sempre muita novidade. A gente está em cartaz aí e vamos continuar com mais apresentações no Brasil e no exterior. Tá certo então, Inês. Muito obrigado pela presença. O papo está muito bom, mas o programa tem que acabar, Obrigada a vocês. O Para Todos termina por aqui. Na semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia. Até o próximo sábado.